Olá, primeiro ano! Hoje nós vamos fazer a segunda semana do PET de português, tá certo? Vocês devem estar observando que nessas semanas de PET eu não passo separadamente as atividades, a matéria de arte e a ensino religioso, mas é porque essas atividades elas vêm junto, com português, matemática, geografia, história e ciências que a gente trabalha durante a semana. Hoje, por exemplo, a gente observa, que a interdisciplinaridade é matemática e arte. Então, além, da matéria de português, a gente está trabalhando de forma interdisciplinar com matemática e arte, tá bom? Então, nessa semana, nesse PET da segunda semana, nós vamos trabalhar com os alunos leitura de palavras, os sons das sílabas, análise, do fonema e o grafema, leitura e escrita de palavras e a relação que tem da letra com o som, tá? Então, nós vamos trabalhar com palavras dentro de palavras. Hoje vamos descobrir que algumas palavras podem formar outras palavras. Muito legal, não é mesmo? Lembre-se, você ainda está aprendendo a ler e sempre que precisar, peça ajuda a um responsável ou entre em contato, com a tia Patrícia para te auxiliar a ler as palavras que você ainda não conhece. É muito importante que vocês compreendam que todas as palavras são formadas por sílabas e que todas as sílabas são compostas de pelo menos uma vogal, tá? Então, para saber mais sobre isso, eu vou enviar um vídeo, tá? Que fala sobre palavras, dentro de outras palavras. Agora, vamos às atividades. Observe a palavra a seguir. Então, eu tenho uma palavra aqui, ó, soldado, a palavra soldado. Letra A. Quantas letras tem a palavra que você leu? Então, essa palavrinha aí, soldado, quantas letrinhas tem? B. Qual é a primeira letra da palavra? C. Qual a última letra da palavra? E quantas sílabas tem essa palavra, Sílabas são os pedacinhos, A gente observa quantas vezes a gente abre a boca para falar, Ó, soldado, Então, quantos pedacinhos deu? Esse é o número de sílabas. Agora, utilizando os desenhos como referência, tente descobrir 3 palavras que podem ser formadas a partir da palavra soldado. Então, olha aqui, você vai escrever o nome dessas figuras, ó. Sol, dado, o último aqui. E essa do meio aqui, ó, solda, Então, a primeira, Sol, olha aqui, sol. A segunda, solda, ó, solda. E a última aqui, dado. Então, dentro dessa palavra soldado, eu tenho o quê? 3 palavrinhas. Agora, na número 2, você vai observar o exemplo e escrever palavras com as sílabas. Então, primeiro eu tenho aqui a sílaba da. Olha aqui, ela formou a palavra dado. Começa com dá. Depois, uma que tem dá no meio da sílaba, medalha. E outra que tem o dá no final da sílaba, ciranda. E aí, você vai fazer a mesma coisa com as outras sílabas. Por exemplo, com bó, você vai escrever uma palavrinha que começa com bó. Depois, uma palavrinha que tem bó no meio da sílaba, na sílaba mediana. E uma palavrinha que termina com bó, tá? Depois vai fazer a mesma coisa com ra, pi e nó, tá certo? Agora, na atividade número 3, observe os desenhos e faça como no exemplo. Olha aqui, sapato. Formou 2 palavras, ó, sapa e pato.
Agora, aqui eu tenho sacola. Quais as duas palavrinhas que eu consigo formar com a palavra sacola? A última aqui é um camaleão. Camaleão. Qual as duas palavrinhas que eu consigo formar com a palavra camaleão? Agora, na atividade número 4, é um autoditado. É hora de você treinar o que aprendeu. Você deverá tentar escrever o nome dos objetos. O importante é você tentar escrever do seu jeitinho, tá? E o adulto que está te ajudando vai fazer a correção para você. Então, para você, responsável que está ajudando, você vai deixar a criança escrever do jeito que ela entendeu. Em seguida, caso necessário, você vai explicar que deve ser corrigida para que a palavra fique escrita de forma correta. Então, é muito importante que a criança tente realizar essa atividade sozinha em um primeiro momento e só depois é que ela deve ser corrigida. Então, essa é a atividade. Então, aqui está o nome do desenho, a criança vai escrever, né, o nome dessa palavrinha, né, o cavalo. Deixa ela escrever. E aí você vai colocar se ela acertou ou se ela errou. Depois você vai fazer a correção. A criança, né, você vai mostrar a maneira certa dela escrever aqui. Deixa, não apaga o jeito que ela escreveu, esteja certo ou errado, para que ela possa estar fazendo a comparação depois, tá certo? Então, né, vai escrever as palavras cavalo, pipoca, bota e dedo. Deixa ela escrever do jeitinho dela aqui. Somente aqui que ela vai fazer a correção da forma correta, tá certo? É muito importante também que vocês trabalhem bastante com elas aquela ficha das sílabas, tá certo? Tem crianças que vão num processo mais lento, outras eu percebo que estão adiantadas. Então, mesmo que às vezes eu não tenha passado para a próxima sílaba, vocês podem estar treinando com ela, né? Você, por exemplo, viu que a sua criança já está lendo muito bem, já reconhece a sílaba do C. Pode ir para o D, mesmo que eu não tenha ido ainda. Coloca ela para ler lá na fichinha, tá? Porque isso é importante no processo dela, para ela continuar, tá certo? Para dar, né, continuidade à aprendizagem dela. Amanhã eu vou começar a trabalhar a fichinha do D com eles. Então, vocês já podem estar preparando, tá?